O quê? Não, tipo, vocês ficam aí, só que eu vou aparecer duas vezes depois na gravação. Vai ficar bem bizarro, mas pelo menos vai gravar. Tipo, porque grava a tela. Oi? Show. Tá, deixa eu fechar isso. Eita, deixa eu ver se tá. Tá gravando aí. Deixa eu compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela e se vai gravar mesmo eu compartilhando a tela. Estão vendo? Vocês estão vendo eu aqui no canto? É isso que acontece. Daí que isso quer dizer que tá gravando. Tá. Qualquer coisa me interrompam daí, tá? Bem, então hoje eu fiquei de explicar para vocês o que é legal design, né? Então, eu peço perdão de início porque eu não tive tempo de me arrumar melhor. Eu saí do funcional e vim aqui direto, então é isso aí, é vida real. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Assim, a última aula, né, a Renata já nos explicou muito bem, com aqueles slides maravilhosos, o que era design, mas eu só vou passar para vocês rapidinho o que é, segundo, tipo, a visão que eles têm e como eles explicam o legal design, sabe? Só pra gente, tipo, seguir uma mesma linha de raciocínio. Então, basicamente, o que é design, tá? Segundo a Margaret Hagan, que eu passei os capítulos para vocês, ela diz que o design é tu colocar um novo par de óculos. É tu começar, tipo, criticar e tentar entender a pessoa, o que ela tá fazendo, se aquilo que ela tá fazendo faz sentido. É tipo tu tentar entender, sabe? Se colocar no lugar da pessoa e ver se aquilo que ela tá fazendo não teria alguma solução melhor. Se, tipo, um serviço jurídico. Tu se coloca no lugar do cliente e tu tenta entender se aquilo não, tipo, se tu como advogado que está atendendo aquele cliente, não teria como tu fazer outro tipo de solução, sabe? Tipo, algum outro tipo de atendimento. Tu redesenha esse atendimento. Deixa eu só que eu acho que alguém entrou aqui. Tá. Continuando, então. Daí, enfim, essa é toda a ideia do design visto a partir do direito. A Tessa é quem eu aprendi tudo o que eu tô passando para vocês, que eu me juntei a Legal Creative em 2020, e daí eu comecei a estudar sobre todo esse mundo de legal design. E, inclusive, quem me mostrou a Legal Creative foi a Cíntia, que não tá ao vivo hoje aí, mas ela vai ver depois da gravação, ela me falou. Então, basicamente, que a gente acredita, tá? Que, tipo, os modelos jurídicos de hoje, eles não estão entregando mais como eles entregavam antigamente. Tipo, não faz com a internet, com o celular, com a gente assinar coisas pelo celular, não faz mais sentido, tipo, tanto sentido a alguns escritórios que continuam apostando em documentos para tu assinar manualmente, sabe? Tipo, as coisas elas evoluíram e o direito precisa evoluir também. Então é isso tudo. Então, tipo, eles criaram toda uma metodologia para a gente repensar e evoluir junto. Então, tipo, a gente não tem mais tempo hoje em dia para ler 150 páginas de petição, ou, tipo, 150 folhas de doutrina, assim, numa petição. Não faz sentido. O juiz tem 1 milhão de petições. Então, tipo, é um modelo que a gente tem enraizado que não funciona mais, que, tipo, no dia a dia a gente vê que, tipo, não faz mais sentido, sabe? Então, é isso que a Tessa, ela disse. E daí, tipo, o que a gente se questiona, tá? Até tá no livro da Margaret Hagan essas perguntas, que é basicamente, tipo, como tornar o sistema jurídico mais adequado para as pessoas que estão acessando, como fazer com que elas entendam o que elas estão fazendo, tipo, que elas entendam os direitos delas, mas também as obrigações, que elas entendam o que elas estão assinando, que a gente, tipo, pare de assinar termos de uso e políticas de privacidade sem nem dar a mínima olhada para ver o que eles estão fazendo com os nossos dados. Então, tipo, é basicamente a gente compreende, enfim,
Continuando, então. O que que a gente faz, tá? Eita. A gente questiona toda essa realidade que a gente vê hoje em dia que não funciona mais. Então, como a gente consegue empoderar e educar esses novos profissionais, tendo em vista esse novo paradigma? Tipo, como é que a gente consegue sair da faculdade, repensando o sistema jurídico e repensando não só os escritórios tradicionais, né, mas essas funções nos tribunais, tipo, faz sentido mesmo? Como é que a gente consegue colocar tecnologia ali? Como é que consegue ajudar? Então, e como aumentar as habilidades desses profissionais, que é o que a gente fala bastante hoje em dia, né? Não é só no legal design, mas também tem na negociação, tem em várias frentes do direito a questão das soft skills. Tipo, a gente não precisa, claro que a gente tem todo aquele conhecimento técnico, mas só isso não adianta. A gente precisa entender como lidar com as pessoas, sabe? Daí também como melhorar, tipo, no final de contas, o que que isso faz? É pensar em como melhorar o acesso à justiça das pessoas. Daí, né, essa é a pirâmide que até eu acho que a Renata nos trouxe na semana passada. Não, ela nos trouxe de uma forma diferente, mas o que a Margaret Hagan, né, no livro dela, nos traz é que basicamente o design é dividido nessas seções, que seria o design de informação, design de produto, de serviço, de organização e de sistema. O que a gente vê hoje, né, no legal design que estão falando aqui no Brasil é basicamente o design de informação. A gente redesenha petições para melhorar a comunicação com uma pessoa que está lendo. Então, para achar a informação de uma forma mais rápida, para conseguir visualizar melhor e se localizar dentro do documento. Mas também dá para fazer repensar todo o sistema, que é isso que a Margaret Hagan traz no livro, que a gente repensa tanto o sistema de quem vê de fora, quanto o sistema de quem vê de dentro. Tipo, tanto o próprio sistema. Porque existem ainda algumas coisas que não fazem nenhum sentido. Por exemplo, hoje em dia, com as tecnologias, tipo, com as audiências online, para que ainda fazer tipo, audiência em jack presencial, sabe? E a gente viu que isso mudou muito na pandemia e ainda bem, na real, porque era uma perda de tempo ir lá no foro para uma audiência de 5 minutos, sabe? Então a gente vai evoluindo. E a ideia é tu ter toda essa metodologia e tu ajudar a trazer toda essa eficiência para o direito. Então, e tudo isso, né, voltado para o usuário, voltado para a pessoa que está usando aquele serviço. Então, o legal design ele é essa aplicação voltada para o usuário do direito para fazer com que o sistema jurídico seja mais utilizável e satisfatório, ou seja, eficiente, porque ninguém quer passar anos com o processo na justiça, ninguém quer ter um atendimento tenebroso com o advogado, ninguém quer que o advogado, tipo, as pessoas querem ter confiança no advogado, não querem que, tipo, contratar uma pessoa que não vai responder, que vai demorar anos para. Vai fazer com que a ação demore mais ainda, porque está correndo juros, sabe? Tipo, enfim, a ideia é melhorar tudo isso. E daí a gente une o design, a tecnologia e o direito. Então, a gente tem essas três frentes que, pensadas de forma colaborativa e juntos, a gente consegue repensar tudo isso. E sempre voltado para o usuário, né? Voltado para essa pessoa que está acessando esse serviço. Então, os objetivos, né, é ajudar os profissionais do direito para que até também a gente tenha mais eficiência no dia a dia, porque acaba que às vezes a gente acaba perdendo tempo com coisas administrativas inúteis, melhorar, fazer melhorias no curto e no longo prazo e ajudar a criar um novo sistema jurídico, que nem eu falei para vocês antes. Metade da batalha, segundo o que a Margaret Hagan traz, é a gente fazer o sistema jurídico mais fácil para para os usuários, para os profissionais. E outra metade é tu redesenhar completamente de uma forma que seja mais eficiente. Então, e eu achei essa parte é bem legal também, que tipo é quais as novas habilidades que a gente tem que desenvolver para mudar, para ter essa mudança de paradigma
que é como mapear e sistematizar, como testar as funções, as novas soluções, como ver se aquilo que a gente está fazendo sentido para as pessoas, como facilitar sessões criativas ela traz, como comunicar de forma visual, enfim. Não é só, né, aquilo que a gente vê na faculdade, que é só a pessoa que sabe a técnica, que sabe, tem a expertise, sabe o que faz, que tal artigo de lei diz, mas não sabe como aplicar, né? Tipo, não sabe como fazer aquilo de dia a dia funcionar. Então, daí, toda essa metodologia é com base no Design Thinking, que a Renata nos trouxe na outra aula também, que primeiro tu começa com a fase da descoberta, tu visualiza o panorama geral, entende o que está acontecendo, conversa com o usuário, tenta achar e localizar a dor dele e cria e tenta entender qual o ponto de vista daquela pessoa. Um documento, por exemplo, tu chega para a pessoa e tu entrevista ela para ver se ela está entendendo tudo aquilo que está escrito, se tipo ela consegue fazer aquela ação que é determinada, sabe? Se tipo um contrato de prestação de serviços, ela entendeu que ela tem que pagar tanto para o advogado e o advogado vai representar ela só até o segundo grau. Se tiver terceiro grau, ele não vai representar mais, por exemplo. Então, tipo, ver se a pessoa entende tudo aquilo que está escrito. Daí, como a segunda fase seria a síntese, né? Que daí a gente diverge, que tipo abre tudo para tentar achar todas as dores e depois a gente converge para tentar entender e unificar aquele ponto de vista do usuário, para tipo realmente tentar entender o qual é o problema. Porque se a gente resolver o problema errado, a gente não vai criar uma solução correta, sabe? Não vai fazer sentido para aquela pessoa. Então a gente tem que tentar encontrar qual é que é aquele problema. Aí depois a gente vai idear, vai fazer sessões de brainstorming, vai tentar trazer tudo o que for possível e imaginável, até inimaginável, para tentar solucionar aquele problema, sem julgamento, enfim, tem toda uma técnica para sessão de brainstorming. E também vai prototipar de uma forma rápida e barata, enfim, prototipar de uma forma que a pessoa ela teste. E se tiver algum problema naquele protótipo, a gente consegue já resolver, e daí a parte de construção, de prototipação e teste, ela é toda, enfim, fica indo e voltando até que aquela solução seja suficiente para ser desenvolvida. Renato, tu abriu o microfone, tu quer falar? Não. Tá bom. Eu? Tu abriu o microfone, achei que tu queria falar. Nossa, eu nem não mexi aqui. Não. Enfim, essas são as 5 fases, né? A gente tem que passar até conseguir chegar a alguma solução. E essas são as fases do Design Thinking, que o segundo Tim Brown, né? É essa abordagem antropocêntrica para inovação, porque ela é voltada para o ser humano, né? Que usa ferramentas de design para integrar as necessidades das pessoas, possibilidades de tecnologia e requisitos e processos do negócio. Então, tipo, tu dá para aplicar o Design Thinking em várias áreas, e inclusive no direito. Então, basicamente, por onde começar seria lembrar que você está direcionando aquele para quem que você está direcionando, tentar pensar de forma mais visual, criar fluxos, tabelas, cronogramas quando necessário. E eu acho que principalmente, que é o que a gente aqui, quem está fazendo legal design, está esquecendo muito aqui no Brasil, é fazer teste com o usuário, ter algum feedback, nem que seja um feedback rápido para ver se a pessoa está entendendo ou não. Então, é bem importante. Aí, aqui, alguns exemplos para vocês darem uma olhada. Essa é a política de privacidade do Juro. Foi um dos primeiros que bombou, assim, de visual law, de design de informação, porque eles fizeram bem com linguagem simples, tem alguns ícones ali, tá bem separado, a hierarquia da informação é ótima, porque o título, enfim, tipo, tá bem esquematizado. São coisas que a gente acha que, tipo, é básico num documento, né? Mas se a gente vê o dia a dia,
caraca, tem umas caixas, tipo, caixa de texto, é tudo no mesmo tamanho de letra, é umas letras bizarras, então, tipo, esse aqui foi um dos primeiros e foi bem revolucionário, assim. E tem algumas empresas que copiam e até, tipo, a, a designer que ajudou nesse aqui, a Stefania Pasteira, ela é bem famosinha, assim, no Legal Design. Ela fica publicando toda vez que alguém copia a política de privacidade deles. Tipo, ela faz um shame on you no LinkedIn, é bem engraçado. Tá, daí eu até coloquei o link, depois eu passo para vocês. Enfim, tipo, tu tem a informação principal aqui do papel na privacidade. Daí, se tu quiser saber mais, tipo, as responsabilidades, tu tem que abrir aqui, daí, tipo, tu tem mais informações sobre o que já estava ali, sabe? Mas, enfim, eu acho essa parte de abrir meio ruim, mas cada um com a sua. Porque, tipo, parece que eles estão escondendo ainda informações, sabe? Tá. Seguindo em frente, então. Tem esses termos e condições de uso da coin. Deixa eu mostrar para vocês que é bem legal. Esse foi um dos primeiros aqui no Brasil também. Eles fizeram em três opções, né? O textão, o resumo e o completo. Daí tu tem a opção, caso tu queira ver qualquer um deles, ó. Daí, tipo, primeiro li e concordo da sua vida, enfim. Daí aqui, ó. Tipo, talvez eu. Tipo, a tria chata, né? Mas talvez tá um pouquinho too much, assim, não precisa ser tanto. Mas é bem legal, ó. Tipo, se tu quer achar informação, tipo, quais as dados que eles usam. O que acontece se não cumprir o compromisso? Como regularizar a dívida? Daí tem essas outras versões, ó. Fluxo. Aí aqui tu vai seguindo passo a passo, enfim. E tem também o resumo. Daí aqui o resumão, assim, de tudo que foi passado. Daí, tipo, um resumão é tipo um one page, né? Tá tudo aqui. Daí, se tu quer se aprofundar mais, tu vai no textão. Enfim. Para um dos desafios da Legal Creatives, a gente precisava redesenhar os termos de uso do Instagram. Tipo, era exatamente isso. Como tornar os termos de uso do Instagram de uma forma mais fácil de entender, porque eles tinham, tipo, eles até deram uma simplificada na linguagem dos termos de uso, mas não fizeram isso, tipo, ainda estava difícil, sabe? Ainda estava ruim, ainda não testaram com ninguém, então para eles, tipo, pouco importava. Daí a gente tinha esse desafio de tentar redesenhar eles de uma forma que fosse mais diferentona, digamos. Tipo, como fazer com que as pessoas entendessem. Aí a gente criou esse Instagram dos termos de uso para que as pessoas elas entendessem o que elas tinham que fazer, o que acontecia se elas tivessem problemas com o Instagram, enfim. Criou algumas postagens para passar essa informação para as pessoas. Também criou, tipo, a grande criação final. Foram 3 videozinhos curtos com base no que as pessoas nos questionavam. Tipo, a gente fez algumas entrevistas, tipo, não entrevistas, a gente soltou stories nos nossos Instagrams e tentou tirar das pessoas quais eram as dúvidas que elas tinham, quais situações que elas tiveram problemas com o Instagram e que elas não entenderam o que aconteceu, quando elas foram banidas, quando o conteúdo foi banido. Aí a gente escolheu as cláusulas, né? A gente não redesenhou os termos de uso completo, porque era muito comprido e a gente não ia conseguir fazer a tempo do desafio. Mas algumas partes, tipo essa aqui, o que não fazer? Quem pode fazer conta no Instagram? Tive conteúdo desativado, o que fazer? Então, a gente criou esses videozinhos e daí é meio que uma conversa para explicar o que a pessoa pode fazer ou não. Marina, Vai, oi. Tá me pode ouvindo? falar.
Aham. Então, uma dúvida que eu tenho é, por exemplo, no Instagram, a maioria das pessoas só se liga nos termos de uso depois que acontece algum problema, né? Depois que elas são banidas, depois que o conteúdo é banido. Então, tipo, no legal design a gente também tem estratégias para as pessoas se interessarem mais por saberem sobre Aham. os termos de uso, essas coisas, antes de acontecer o problema, tipo, se É, preparar. essa é a ideia. É a gente fazer com que as pessoas elas saibam que elas podem ou não fazer já desde o início, sabe? É, tipo, a gente acaba passando os termos de uso porque é um bloco de texto enorme que a gente não tem. Eu não tenho interesse nenhum em passar 3 horas lendo todo aquele texto que a gente não entende nada, né? É, eu Então, também. tipo, dá para pensar o quê? Em criar algo mais interativo, que a pessoa ela seja, tipo, assista um vídeo, por exemplo. Ou ela leia em forma resumida. Porque imagina se os termos de uso fossem apresentados, que nem esse negócio da coin aqui. Pelo menos tu, tipo, já tem um resumo do que tu pode fazer, o que tu não pode fazer. Porque é basicamente isso que tu quer saber, né? Como que eu vou ter a minha foto banida? Então, tipo, logo quando eu já aceito os termos de uso, eu já tenho uma prévia, já sei o que tem ali, sabe? O que eles vão fazer com os nossos dados. Então, tipo, eu já sei, logo que eu, sei lá, me cadastro no Instagram, já poderia ter alguma coisa assim explicando, sabe? Não só depois, quando a gente já teve a foto banida, já teve a conta, sabe? Então, é que as pessoas, tipo, as empresas, elas não se preocupam com isso. Só que elas têm que se preocupar, porque, tipo, a gente cada vez mais quer essa informação, né? A gente tá cada vez mais atrás de informação, de entender. Então, é meio que isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim, valeu. Daí eu vou mostrar para vocês outro desafio da Legal Creatives que eu fiz com a Alana, que foi, enfim, a gente resolveu chutar o balde total, assim. O desafio ele era para criar um contrato, não era bem um contrato de prestação de serviço, mas a gente escolheu o contrato de prestação de serviço, que era tornar o contrato completamente em história em quadrinhos, tá? Aí, essa era a inspiração, que é do Robert DeRoy, que é um cara lá da África do Sul, de uma empresa que se chama Creative Contracts. Eles redesenharam totalmente esse contrato da Clement Gold, que é uma empresa de plantação de laranja, não sei, enfim. Eles redesenharam totalmente esse contrato de trabalho. Então, as pessoas elas não entendiam o que elas tinham que fazer no trabalho delas, porque a maioria das pessoas era analfabeta. Então, eles tiveram que redesenhar tudo e fizeram uma história em quadrinhos. E daí, tipo, uma pessoa que demorava antes 4 horas para entender o contrato, ela passou a entender em, tipo, 30 minutos. Foi uma mudança brusca, assim. A pessoa só via, como se fosse um livrinho, assim, de história em quadrinhos e entendia tudo que tinha que fazer. Então, ó, tipo, não tem quase nada de texto, o contrato inteiro, e ele está disponível na internet. Então, tipo assim, tu passa as páginas, é basicamente tudo isso aqui. Ó, ele tem 3 semanas de teste, não lembro a tradução probation agora, enfim. Tipo, é aquela fase inicial do período de trabalho que ele tá ainda antes de ser realmente contratado. Aí ele tem que preencher, ó, um número tal de laranjas por todo esse tempo para ele continuar no trabalho. Ó, ele vai passar. Se ele preencher, se ele coletar menos do que esse número, ele vai ser mandado embora. Tipo, ele não vai passar. Então, tipo, olha, é um desenho e tu entende o que que tu tem que fazer. E tu entende o que que tá no contrato. Então, tipo, inspirado nisso, a gente tinha que também redesenhar aquele contrato de prestação de serviço. E essa é a segunda inspiração para o nosso contrato. A gente teve uma aula de como desenvolver aplicativos de forma no-code no aplicativo Bubble. E também naquela mesma semana eu tinha assistido Bandersnatch. Vocês já assistiram Bandersnatch no Netflix? Todo mundo já deve ter assistido. Aquele que tu escolhe o sim ou não, ou tipo, o que a pessoa, o que o carinha vai fazer durante o episódio. Então, tipo, Sim. embaixo aparece o que tu escolhe.
Além disso, o assinador, que é uma plataforma criada pelo Guga, pelo Woods e pelo Léo, que tu assina os documentos completando os teus dados. Então, tipo, dá esse input dos teus dados e no final tu assina aquele documento. Então, tipo, é algo mais interativo. Tu não recebe só o documento para tu assinar numa DocuSign da vida. Tu recebe aquele, tipo, tu ajuda a preencher o teu documento. E além disso, a bagagem da Luplex, né, que é uma das empresas que faz e ensina programação para advogados. Com tudo isso, todo esse universo de coisas, a gente criou esse contrato de prestação de serviços em história em quadrinhos e também automatizado. Então, a gente escolheu essas cores, tipo, a gente resolveu chutar o balde total, porque é uma... Enfim, esse mundo tradicional do direito, imagina tu chegar com um contrato de prestação, um contrato de história em quadrinhos para o teu cliente assinar, né? Tipo, a pessoa vai ficar, meu Deus, what the fuck? Mas a gente resolveu fazer dessa forma para mostrar que, tipo, existe a possibilidade de tu ter algo mais interativo e mais diferente para o teu cliente como uma nova solução, sabe? Não precisa ser aquele contrato em folha 4, sabe? Daí também a gente usou os personagens para expressar as emoções, a linguagem simples, e a gente só deixou as cláusulas essenciais, a gente tirou o que era estatuto da OAB, o que está na lei. Então, tipo, a gente deixou só o que realmente precisava. E a gente construiu um aplicativo para isso, que a pessoa, ela vai, tipo, se ela entendeu, ela segue, se ela não entendeu, ela bota mais, tipo, pede mais informação, ela preenche os dados dela, tipo, idealmente, sim, preenche os dados, ela escreve o que aconteceu para ela, para que signifique que ela está contratando advogado, aí ela vai adiante ou não, o que acontece se ela fizer, o que acontece se ela não fizer, aí tipo, eu não quero dar andamento nisso porque eu não entendi, não concordo. Então, ela pode desistir. Então, se ela entendeu, ela segue adiante. Até onde que vai os serviços ali, por exemplo. Quanto que ela tem que pagar, como ela pode pagar. Então, enfim, a gente acabou não desenvolvendo isso no dia a dia, acabou ficando só no protótipo mesmo, mas porque a gente nunca encontrou o público. A gente não fez a parte de ver as dores, porque a gente já tinha um desafio posto. Então, a gente tinha que redesenhar um contrato, qualquer contrato, de forma que ele ficasse em história em quadrinhos. Então, tipo, a gente escolheu um só porque a gente queria mostrar que tinha essa possibilidade, sabe? Mas, por exemplo, dá para usar para um público de, tipo, contratos de jogos, contratos de Instagram, sabe? Influencer, sabe? Tem público que dá para usar. E daí tu cria ele de uma forma que seja desenvolvida para esse público. Mas, enfim, a gente acabou até ganhando esse desafio, porque foi o único automatizado, ninguém tinha pensado em criar algo, tipo, envolvendo a tecnologia. Então, eu acho que é algo que dá para desenvolver, só preciso que alguém descubra e nos contrate. A gente fez teste no final para ver se realmente fazia sentido para as pessoas. E tá, não teve muita resposta, então, tipo, teria que fazer mais pesquisa realmente se fosse desenvolver. Mas a diferença de compreensão das cláusulas foi gritante, ó, tipo, 55% das pessoas no primeiro contrato entenderam as cláusulas, e olha que ele já tinha sido reformulado um pouquinho, já estava melhor do que normalmente é. E no contrato automatizado ali, nosso, 89% das pessoas entenderam. 44% se sentiram completamente seguros no primeiro contrato e 77% se sentiram completamente seguros. Teve uma pessoa que falou que não se sentiu segura nem um pouco, porque achou que era cool demais. Foi disruptivo demais. Então, toda essa questão da cultura, né? A gente achar que a gente está contratando um serviço jurídico, ele precisa ter aquela seriedade
ter toda aquela pompa do direito. Então, a gente, tipo, acha que coisas diferentes, elas não têm a seriedade suficiente, sabe? Só que, ao contrário, acaba sendo mais fácil para tu entender. E era isso por hoje. Eu queria mostrar esses exemplos para vocês de coisas que dá para fazer. Mas é claro que dá para fazer muito, muito mais coisa. A própria DigCap ali, o próprio Isenta, eles basicamente eles são novas soluções, né? A gente ainda não conhecia o legal design quando a gente desenvolveu tudo isso, acabou saindo meio que da cabeça de cada um e desenvolvendo. Daí agora funcionou, né? Por isso que tá aí ainda. Mas é esse repensar, sabe? E tu trazer essas novas soluções, e tu questionar, e tu tentar ver, tipo, poxa, mas por que que não dá para fazer de forma diferente? Daí tu pode desenvolver essa nova solução, sabe? Então é basicamente isso. Arrasou, muito bom. Adorei. Valeu, Marina. Muito bom mesmo.